pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui nós estamos com a proposta de expandir fronteiras mentais para que nós possamos ser cada vez mais protagonistas das nossas próprias histórias. Meu nome é Ana Paula Simões e hoje eu estou aqui com a nossa convidada, a Alba Cardoso. Tudo bem, Tudo Alba? bom? Bem-vinda mais uma vez, né? Obrigada. A Alba já esteve aqui algumas vezes, vocês lembram, né? Falando sobre o livro dela, o Dicionário de Emoções, e sobre algumas temáticas relacionadas às emoções. Hoje a gente está aqui para conversar especificamente sobre um livro. Alba, você quer já trazer aqui para o pessoal qual é a nossa... Sim, o livro que a gente vai falar hoje ele ainda não tem uma versão em português, né? E é The Language of Emotions, que Uhum. seria a linguagem das emoções. E a autora é a Carla McLaren. E ela é pesquisadora de emoções e terapeuta também. E quem quiser pode até seguir no YouTube. Ela tem vídeos interessantes lá. No Facebook também, né? Eu sigo ela, acho que no Facebook, não Ah, não lembro se no cheguei a ver. Instagram também. Mas Tá. ela tem bastante coisa mesmo, né? Tem bastante conteúdo Nas redes aí. sociais. Tem. E por que você trouxe esse livro aqui para a gente conversar hoje? Porque ele é uma das descobertas, uma das bases também do dicionário. Depois que eu li esse livro, eu até mudei algumas definições do dicionário, né, antes da publicação, e eu achei interessante a abordagem que ela tem com as emoções, Muito bom. de desdramatização. A gente vai fazer agora uma série de programas aqui relacionados aos livros com o papel terapêutico dos livros. A gente vai chamar, inclusive, de biblioterapia. E a gente vai ter também a sessão de filmoterapia. Acho que a gente vai chamar de cineterapia, na Ah! verdade. Novidades vindo aí, gente. Então, essa vai inaugurar, né, essa sessão agora com a gente em transmissão e vídeo. Essa sequência agora de entrevistas de biblioterapia. Legal. Já com esse livro agora da Carla McLaren. Então, como é que a gente conversa aqui agora, Alba? Você tinha proposto a gente fazer 3 abordagens, né? Isso, a primeira abordagem que eu queria trazer é a do idioma original. Uhum. Nossa, já estou trazendo o inglês aqui, que o livro não está em português, né? Mas a gente já pode falar direto dessa primeira ou vocês querem Então, deixa eu só apresentar para o pessoal que a gente está agora, a gente vai falar de 3, né? Isso. Então, vai ser o idioma original, Isso. depois A comunidade interna a comunidade interna. e o papel das emoções na cura dos traumas. Cura dos traumas. Isso. Idioma original, comunidade Comunidade interna, interna, cura dos cura dos traumas. traumas. Muito bem. Vamos entender o que é isso, né? Que são nomes meio diferentes, né? Idioma original, quando você fala de início, fica parecendo que você está falando de né, inglês, espanhol, O idioma o materno, idioma né? materno que a gente aprende, né, né, depois que nasce e tal, ali na convivência social. É isso, Alba? É antes disso. É antes disso, tá ok. Então, o idioma materno é o idioma que a gente fala, que a gente aprendeu com a mãe e com o pai, Tá. né? Então, no meu caso, é o português. Uhum. O idioma original da gente são, são as. É o idioma pré-verbal mesmo. É a Uhum. nossa manifestação pré-verbal. Então, quando você nasce, você se comunica com sua mãe muito pelo olhar, muito pela leitura da face dela. Você consegue observar aquilo e pela energia e pelas suas emoções. Uhum. Então, o idioma original é muito assim, energia e emoção, né? Uhum. Tanto que o bebê, ele tem muita facilidade de expressar a raiva dele ou o desespero dele, né? Então, tá lá, tá todo sujo. Ah, meu Deus, né? O que eu faço aqui agora? Eu vou gritar aqui. Uhum. Então, as emoções, elas são muito expressas na primeira infância, né? E depois elas vão diminuindo, porque a gente vai substituindo o chorar, o empurrar, qualquer expressão que a gente tenha das emoções pela linguagem. Uhum. A linguagem, no caso, A linguagem falada, a Uhum. linguagem, né, com as palavras, com os Sim. símbolos do nosso idioma materno. Tá. Então, quer dizer, bom, todo mundo já passou por isso e deve ter acompanhado já pessoas, né, na infância, pequenininhas, que têm já a sua expressão de personalidade, preferências, jeito de ser, mesmo antes de falarem. E às vezes até
emitem sons, mas não são linguagens exatamente, né. Sim, é. Então a gente vê que já existe capacidade de pensar, capacidade de sentir, capacidade de se expressar, mesmo antes de existir a fala, ou a A alfabetização, vamos dizer alfabetização, assim, né, né. é. Uhum, Até, se você pegar a comunidade surda e muda, por uhum, exemplo, né, no caso o mudo, né, uhum, a pessoa ela não deixa de ter as vontades dela, uhum, ela não deixa de ter as intenções dela, né, as preferências, a personalidade só porque não fala o seu idioma. uhum, Então, isso acontece, tem inclusive alguns pesquisadores da linguagem, linguística, que dizem que a gente aprende a mentir quando a gente aprende a falar o idioma. Ah, é quando a gente aprende As é na palavras. alfabetização que a gente É, aprende a mentir. é, Que é. interessante. Porque a emoção não tem como você mentir. Você não tem Uhum, como falar assim, como jogar pra fora uma emoção que você não esteja sentindo efetivamente. uhum, Você só né, você só sente e aquilo dali sai na sua energia, né. uhum, Mas na hora que você entra nesse contato de ter que às vezes esconder alguma coisa ou poupar alguém de alguma coisa, por exemplo, um bebê, que ele se vê numa situação onde ele não tem as suas necessidades atendidas, ele pode tomar decisões ali, naquele uhum. momento. Então ele pode tomar a seguinte decisão: "Bom, não vão me atender mesmo, então eu vou ter que me virar daqui para frente". Então, antes de aprender, antes de ser alfabetizada, a pessoa não mente, mas ela pode, reprimir e disfarçar aquilo que ela está sentindo. Pode, pode Aham, sim, é. É porque a mentira seria no caso da fala, né. aham, A gente é uma brincadeira dos linguistas, né, de começar a expressar a mentira uhum, mais visualmente, mais auditivamente, assim, é. uhum, entendi. E aí, por que que é importante a gente falar sobre o idioma original? Porque a gente está o tempo todo se comunicando com ele. Uhum, Ele não apesar de eu falar hoje português, falo inglês, a gente brinca com o francês e tal, o que eu, o que eu expresso das minhas emoções e nas minhas energias, elas estão aí também, junto. e eu acho que tem até um pouco daquilo que a gente chama de intuição, na verdade é a percepção desse idioma original no outro, É, talvez. exato. Uhum, E hoje eu estava falando, não sei o que eu estava falando sobre neurônio espelho, né, que a gente até comentou aqui em algum momento, uhum, e da capacidade que a gente tem de ler, né, o movimento das pessoas, se é muito brusco, se é mais suave, uhum, o olhar, né, o cantinho do olho tá propício a eu falar com essa pessoa ou eu uhum. tenho alguma restrição aqui, né. E tudo isso a gente consegue ler por essa estrutura do cerebral que a gente Então, se a tem. pessoa toma mais contato com o próprio idioma original, ela está mais inteira dentro de si, vamos dizer. Podemos dizer isso. Aham, legal. E a gente então, qual que é a correlação desse idioma original então, Alba, com aquele segundo aspecto que você propôs de Sim, trazer, que que é é a da comunidade? comunidade interna, Uhum, né. A comunidade interna seria o conjunto de não vamos falar indivíduos, porque são elementos, né. Nós temos elementos e a gente se manifesta com isso aqui. Então, eu não sou esse corpo, mas, bom, pelo menos eu não me vejo, né, dessa forma. Cada um vai ter uma percepção diferente, mas como é que a gente se manifesta nessas dimensões aqui, né, no tempo, espaço, e tal? uhum, Com esse corpo, com as emoções, com as energias e com os nossos pensamentos. uhum, Então, eh, se eu uso um só se eu é claro que eu uso todos, mas se eu dou mais preferência a usar um do que os outros 3, naturalmente eu vou ficar meio capenga. Vão ter atividades que a gente vai usar mais um, por exemplo, tô numa academia, eu vou usar muito mais o meu corpo. uhum, Aqui sentada conversando com você, eu vou usar menos ele, né, vou usar mais as mãos, né, por causa do gestual, tô usando todo o meu aparelho fonador aqui, né, e tal, auditivo, mas, tem umas limitações.
E aqui eu estou usando o quê? Mais o meu pensamento, a minha, né, a estrutura, como é que eu vou pensando, como é que eu vou desenvolvendo o meu raciocínio. E também vou utilizando das minhas energias também, porque como é que eu jogo para fora, né, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. A sua A vitalidade, né? vitalidade é Uhum. através da energia. Então, se eu sei que eu tenho esses 4 elementos, e eu consigo mexer com eles, né, eu consigo lidar bem com eles, eu consigo ter uma percepção também do ambiente mais rica, muito mais rica do que se eu ficasse só, por exemplo, só no mental, ou Uhum. se eu ficasse só no emocional também, né, ou só no físico. E aí a Carla McLaren, no livro, ela compara essas 4 habilidades ou capacidades com os 4 elementos que, né, que a gente conhece, que são água, fogo, ar e terra. Uhum. Então o que que é terra? Obviamente, corpo, carbono, Uhum. né, carbono, tá aqui a terra. O que que é ar? É pensamento. Uhum. É bem fácil de pegar, porque pensamento é essa coisa que, ela não é real. Uhum. Então, por exemplo, uma opinião Não é concreta, não é né? concreto, Você não tem como não é pesar, uma coisa medir. real, né. Aham. No caso das emoções, as emoções ela compara a água. Inclusive é interessante ver o quanto que a água ela sempre procura o lugar mais fundo, né, Uhum. do de onde ela estiver, do Tem a ambiente. capilaridade, né? Ela se insere Ela em se tudo. insere em tudo, ela procura sempre o lugar mais fundo ali, e não à toa a gente associa muito o inconsciente com, né, as emoções, né. Onde é que a gente esconde mais as emoções? Lá no Uhum. inconsciente. E o que que ficou faltando? Fogo, a Uhum. energia. Ah, Né, a energia vital. vontade, né, a vitalidade, né, tudo isso que a gente mexe, a Intensidade, né? intensidade, eu ia falar de um termo freudiano que eu agora esqueci, mas é isso aí. Uhum. A Ela faz essa libido. a libido, isso. E aí ela faz essa comparação, Aham. e como é que uma coisa ajuda a outra. Uhum. Eu gosto muito quando ela fala e na verdade eu fui buscar, né, a função da Terra. A função da Terra no nosso planeta, o que que é? Filtra a água, Uhum. ela purifica, nutrientes, ela também se transforma e ela gera nutrientes, então é uma descrição perfeita do corpo. Uhum. O corpo, ele filtra muitas das emoções que a gente tem, Uhum. e ele não e a gen às vezes ele até não deixa certas coisas passarem, porque ele dá uma segurada ali, né. Uhum. E que é até bom, né. É, até certo ponto é bom. Até certo E ponto, às né. vezes ele sofre também, né? Quando a gente não sabe processar isso direito, chega uma hora que o Exatamente. bichinho entra em colapso, né? É. Aí ele começa a reclamar. É, muito bom. E ouvindo essas descrições da Carla McLaren, a gente consegue perceber também que quando tem uma conversa equilibrada, né, uma harmonia entre esses 4 elementos, a pessoa está mais inteira, mais saudável também, né? Fica mais E saudável, é. quando tem alguma coisa desequilibrada, por exemplo, tem muitas pessoas que não processam bem as emoções, isso começa a travar lá o corpo, por exemplo. Sim. E enquanto ela não mexe através do corpo, ela não consegue se mobilizar de uma maneira diferente, ela não destrava aquele aspecto, por exemplo, emocional que estava bloqueado, né? É. Por mais que ela trabalhe a emoção, enquanto ela não trabalha no corpo, ela não consegue acessar aquela emoção. É. E é por isso que eu achei bem completa a abordagem dela, porque ela pega os 4. Uhum, Então, eu inclusive eu trabalho com os 4, né. uhum, Eu sou terapeuta e facilitadora de barra de axis. uhum, Então, na hora que eu coloco a mão, né, na cabeça de uma pessoa, fisicamente eu já estou tocando no corpo, né. Como eu estou tocando a cabeça, eu estou concentrada muito nos pensamentos ali, né, tem muitas crenças, muitos julgamentos ali que eu estou acessando. A pele, ela é um grande, eh, veículo das emoções, né, é o maior órgão que a gente tem no corpo, uhum. e energia já está tudo ali conectado. Muito bom. Então eu vejo é como se a gente meio que encantoasse na hora que a gente faz essa abordagem, encantoasse, assim, uma crença, por exemplo,
e ela não tem opção senão se transformar, ela Uhum, se transmutar ali. uhum. E aí tudo isso tem a ver com a superação dos traumas, não é isso? Tem, tem. Que é a última parte, né. Então se eu não processo bem, né, um desses elementos, e ele fica ali me travando, a tendência é eu também não conseguir superar aquele trauma, provavelmente um trauma original, né, que me causou aquela boca torta, né, aquele tique que eu tenho. Os traumas, ela traz uma noção de trauma que é a seguinte: você vive uma situação pela primeira vez, essa situação você tem uma emoção, desagradável com ela, né, e se você não consegue elaborar, seja conversando com outra pessoa, seja com você mesmo, né, eh, digerir aquilo, aquilo vira um trauma. Uhum, Então é o quê? Acontecimento inédito, com emoção forte, que não foi digerido. perfeito. Trauma. Uhum. Traumatizou. Para cada pessoa pode ser uma coisa diferente, uma coisa traumática para uma pessoa pode não ser para outra, depende da capacidade de gestão ou de processamento, né, se Ou a de gente quiser usar processamento. outro termo. Exatamente. Uhum, E quando o Amaury veio e ele falou né, dos ritos, né, dos ritos não, ele falou dos mitos, uhum, desculpa. Ele falou dos mitos, ele fala também, da jornada do herói, uhum. e ele fala dessas passagens, né, tem Isso. fases, tem pessoas que entram e saem. A gente não tem mais uma coisa que tinha antigamente, que são os ritos de passagem. Uhum, Então, quando você faz um rito de passagem, você tem uma possibilidade, você abre uma porta de rever aqueles traumas que você tinha. uhum, E, por exemplo, eh, rito da infância para a adolescência. O que que se fazia, né? Manda o moleque lá para não sei para onde, sozinho, vai ter que sobreviver, não sei. E aí o que que acontece com o retorno dele? O retorno desse jovem, né, para dentro da comunidade dele de volta, ele vai contar a história dele. uhum, Ele vai descrever, ele vai falar as emoções que ele teve. Ou ele não vai falar das emoções, mas ele vai expressar tudo que ele passou. E nessa contagem, nessa contação da história dele, ele começa a processar. processar os traumas dele. Uhum, O que que a gente fez? O que que a gente fez hoje, né? Hoje, o que a gente faz atualmente? Tem a experiência primeira, inédita, é traumática e ninguém fala. ninguém fala. É. Não pode falar. Às vezes a pessoa até fala, a criança fala, né? Dependendo da idade, não sei em que momento você gera ali o trauma, fala e quem está ouvindo ou não acredita, ou fala assim: "Mas isso aí não é tanto assim não". Vai passar. Não, vai passar. É. Então tudo isso de descaracterizar, de desconsiderar, a emoção desse evento original, isso, ajuda na manutenção do trauma. E quando eu olho para a emoção, quando eu vou lá e busco conversar com a minha emoção, aí eu estou mexendo de volta ali e algumas vezes eu vou precisar de um profissional, né, porque eu Uhum, não vou conseguir mexer sozinha, né. uhum. Então, de novo, a gente pode falar sobre a questão lá do idioma original, né? Uhum. Que ele ajuda nisso também, porque às vezes um trauma pode ter acontecido naquela época em que não havia linguagem ainda, não havia alfabetização, É. e até para a pessoa acessar, ela não consegue acessar aquilo de forma verbal. Ela só acessa sentindo, só com a sensação. E às vezes até com uma forma de funcionar com o corpo. E tudo a ver com a questão da comunidade, né? Eu só vou É. conseguir perceber que aquilo está presente e afetando o meu bem-estar, não vai ser cognitivamente, não vai ser pensando e refletindo sobre aquilo, mas vai ser me permitindo acessar o meu idioma original. É. E o corpo pode te dizer isso, ou às vezes os pensamentos também podem dizer isso. Uhum, Pensamento repetitivo. Eu sempre só penso dessa forma, nessas coisas. É o mesmo assunto sempre, sabe? A pessoa não muda de assunto. uhum, Você encontra a pessoa, ela sempre conta a mesma história. Então uhum. é sempre a mesma história. Aí você pergunta, aí a gente com mania, né, de dar pitaco na. Não, mas se você fizesse assim?
e assado, e assim. A pessoa ela não quer mudar aquilo ali, ela quer contar aquela história De repetidamente, novo, de de novo e de novo, e de novo. novo, e de novo. O que que aquilo está dizendo para ela, né? Uhum. O que que esse pensamento que ficou parado ali, tipo um disco. Ah, essa referência não vão pegar. Um pensamento recorrente, repetitivo. Vitrola! Não, vitrola, nem eu não vou lembrar isso aí, Alba. Então, essa repetição, ela diz alguma coisa para mim, né? Por que que eu tô sempre tendo essa mesma forma de olhar as coisas, né? Por que que eu olho as pessoas e eu só vejo gente X? Uhum. Não tem só gente X, gente. Tem X, Y, Z, ômega, outros idiomas, alfabeto cirílico, sei lá, né? Qualquer coisa. Mas o pensamento também mostra isso pra gente. E a energia também. Uhum. O quanto de vitalidade que eu tenho, Uhum. né? Eu tenho muita vitalidade, eu tenho pouca, a minha energia está sempre em alta, está sempre em baixa, ou diminui ou aumenta de acordo com o ambiente, com a pessoa, sabe? De acordo com o quê, Com o né? quê? Porque é de se esperar que se a pessoa está viva, ela tem energia, né? Sim, Se ela sim. não está tendo energia ou se a energia está tendo desvios, está acontecendo alguma Alguma coisa. coisa. Olha aí o que que é É, isso, né? é. Eu Uhum. tenho tem uma expressão que eu ouvi há muito tempo. É tipo um ralo, né? A pessoa Uhum. tem um dreno, né? Uhum. Aquela energia sempre vai por ali. Tá, o que que é isso aí? Né? Aí a pessoa vai lá e cutuca. Ah, tá. Então é isso aqui. Então, minha gente, lembrando, essa é a biblioterapia. O tema de hoje foi The Language of Emotions. linguagem das Linguagem emoções. das Emoções, por Carla McLaren, que é um livro que eu indico aí. Muito bom. Minha gente, se vocês tiverem alguma dica, algum tema que vocês gostariam de ver aqui abordados, talvez um livro para entrar nessa nossa sessão biblioterapia, passa aí nos comentários. Fala um pouquinho o que que você achou também aqui desse episódio, né? Para a Alba voltar, ela volta. Né, Alba? Sem dúvida. Muito bom. Então, nós vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento do nosso episódio. Lembrando que nós estamos aqui no canal Software Mental com a proposta de expandir fronteiras mentais, para que você, eu, Alba, todos nós possamos cada vez mais aproveitar as oportunidades que esse mundo todo nos oferece, né? Siga aí o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias e aguarde que toda semana nós temos mais um novo episódio. Um abraço e tchau, tchau!